Olá, pessoal! Agora vamos para a aula de matemática. Hoje, dia 8/9, terça-feira. Não esqueça de colocar a data completa. Nós vamos ver aqui no caderno frações equivalentes. Pinte o que é indicado em cada quadro e escreva as frações. Frações que têm o mesmo valor são frações equivalentes. Por exemplo, 1/3 é equivalente a 2/6. Como assim? Observe, eu tenho um quadrinho, eu tenho uma figura geométrica dividida em 3 partes, por isso ela é terço, né? A terça parte. Eu colori uma parte, então eu colori apenas uma, significa que é 1/3. Se eu pegar essa figura geométrica, dividi-la novamente, cada parte em 2 partes, eu dividi a figura em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu peguei esta figura aqui, que está dividida em 3, agora eu a dividi em 6 partes. Então, quantas partes que eu vou colorir para ficar igual a de cá? 2, né? Então, eu vou colorir estas 2 partes aqui. Isso equivale a 1/3. Por quê? Porque são 2 partes de 6 e aqui eu tenho uma parte de 3. Lembrando que essa parte eu dividi em 2, essa eu dividi em 2, essa também eu dividi em 2, tá certo? Então, 1/3 é equivalente a 2/6. E agora, eu vou pegar essa mesma parte, que aqui eu dividi em 2, agora eu vou pegar essa mesma parte, ó, observe, e vou dividi-la em 3, ó, 1, 2, 3. Então, na primeira fração eu dividi em uma parte, na segunda eu dividi em 2 partes, o mesmo quadradinho. Depois eu peguei esse mesmo quadradinho e dividi ele em 3 partes. Aí eu tenho 3 aqui, mais 3, 6, mais 3, 9. Total dividido, 9. Olha, ele está no denominador. Para ficar igual à primeira parte, quantos que eu tenho que colorir? Os 3, não é? Então, aqui eu colori 2, eu vou colocar 2 aqui em cima. Lembram? O numerador é a parte que eu vou colorir, a parte que eu vou pintar. Então, nesse eu vou colorir 2, eu vou escrever 2. Neste, eu vou colorir 3 e eu vou escrever 3, porque ele já está dividido em 9 aqui, ó, ele está me falando, né? Agora, eu vou pegar a mesma figura e vou redividi-la. Só que agora eu vou dividir em 1, 2, 3, 4 partes. Então, eu tenho 4 na primeira, 4 na segunda, ou seja, 8 no total. Mais 4, que vai me dar 12. Então, eu vou dividir a mesma figura em 12 partes, ó, denominador. Quantas figuras eu vou... Quantas figuras não? Quantos pedacinhos eu vou colorir para equivaler à primeira parte? Eu vou colorir 1, 2, 3, 4. Então, eu vou escrever qual número aqui em cima? 4. Continuando aqui, ó. Ou 1/2 é equivalente a 2/4. Nós vimos que 1/3 é equivalente a 2/6. 1/2, vamos imaginar 1/2. Como que eu vou fazer ele equivalente a 2/4? Eu vou desenhar meio, né? Então, vai ser dividido em 2 partes. Aí, é 1/2, ele tem que ficar proporcional a 2/4. Como que vai ser? Eu vou redividir, ó. Quantas partes eu dividi? 1, 2, 3, 4. Quantas que eu vou colorir? 2. Então, 2/4 equivale a 1/2, sim, né? Vocês também podem fazer essa questão com desenho, tá certo? Aqui já está o desenho, né? Agora, nós vamos fazer uma atividade em que eu vou somente montar a fração nessas bolinhas. Aqui já foi montado, olha o exemplo. Eu tenho uma figura dividida em 4 partes, ó, 4. Depois eu colori 2 partes, então eu tenho 2/4. Aqui eu tenho uma figura dividida em 2 e eu tenho apenas uma colorida. Então, qual fração que eu vou escrever aqui?
Aqui eu tenho uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, meu total é 8. É o meu denominador. E quantas partes estão coloridas para seu numerador? 1, 2, 3, 4. Aí vocês vão escrever aqui nessa bolinha. E aqui também, vocês vão contar, colocar aqui na bolinha. Este também. Depois vocês vão completar. 1/3 equivale a aquela lá de cima, ó. 2/6. Depois, qual que foi a outra? 3/9. E qual que foi a outra? 4/12. E 1/2 é igual a 2/4, que é igual a o resultado aqui e o outro resultado aqui. Depois vocês vão fazer a atividade no livro, na página 117. A atividade do livro, da página 117, começa com: complete as frases usando as expressões menos que uma ou mais que uma. Vocês só vão completar com essas palavras, mas para representar 7/8 é preciso pintar. Aí vocês vão olhar aqui na página 116, lembram do exercício anterior? Quantas partes equivalem a 7/8? Aí vocês vão escrever, é menos que uma ou mais que uma, e assim sucessivamente. Lembrando que, para ser mais que uma, o numerador tem que ser maior que o denominador. Se ele for menor que o denominador, será menos que 1. Se ele for igual, lembra do inteiro que eu comentei na aula passada? O inteiro é uma parte. Então, aí vocês vão observando. 5. Represente as frações considerando a figura ao lado como inteiro. Ó, essa figura aqui é o total, é inteira. O que eu vou fazer? 6/8. Como que eu vou colocar 6/8 dentro dessa figura? E 11/8? Quem tiver na dúvida, olha aqui na lateral. Como que eu faço para ter um número no numerador maior que o denominador? Eu tenho que ter duas figuras. Lembram? E no livro também, nós vamos fazer atividade de frações equivalentes. Nós vamos também fazer frações equivalentes a inteiros. Observe, eu tenho 4/4. Todas estão coloridas. Dividi em 4, colori as 4. Então, eu tenho um inteiro. Depois, eu tenho duas figuras desse 4/4. Eu tenho no total 8/4. Por que eu tenho 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foi dividido em 8? Não. Foi dividido em 4 cada uma. Só que no total eu tenho 8. Eu colori as 8. Então, eu tenho 2 inteiros. Se na primeira eu só tenho 1, na segunda eu tenho 2. E na terceira? Eu tenho 3 inteiros. Eu vou ter 12 partes coloridas, mas o total foi dividido a figura apenas em 4. Atividades. Vocês vão completar. 1, 2, 3. Na letra A, são 3 partes. A figura foi dividida em 3 partes. E também foram coloridas as 3 partes, todas as 3. Então, 3 sobre 3 é igual a quantos inteiros? 6/3 tem quantos inteiros? Aí vocês vão escrever na frente. Aqui nós temos 3 inteiros, né? Aí aqui, como que eu vou escrever? Quantas partes eu vou colocar aqui em cima? Cada figura foi dividida em 3. Então, eu já tenho aqui o meu denominador. E somando as partes de cima, quanto que tem? E quantos inteiros? Letra D. Quando eu tiver 4 inteiros, qual o número que vai ficar? Qual vai ser o meu numerador? Quando eu tiver 5 inteiros, qual será o numerador? E assim até a letra I. Quando eu tiver 9 inteiros. Lembrando que ele está trabalhando apenas com o denominador número 3. Ou seja, vocês podem conferir os desenhos aqui do lado, tá bom? Qualquer dúvida, me chame no grupo de 8 às 11, tá certo? E essa semana vai ser de terça a sexta.